Fala galera, tudo beleza? Vamos para mais um exercício. O exercício aqui da aula 8. A gente está trabalhando com a construção do cone, forma cônica, né? E fizemos já 3 exercícios com cone, foram os exercícios com ponto de fuga. A partir de agora a gente vai trabalhar com 2 pontos de fuga, né? Tá, vamos lá, forma cônica. Pensei em uma coisa aqui interessante, que seria um tronco de um cone. Tem três ideias aqui pra gente trabalhar agora. Vou começar com uma tampa de pomada. Pronto, aquela pomadinha, né, que a gente usa. Imagine aquela tampa. Aquela tampa ela tem um formato cônico, né? A tampa de uma pomada ela tem um formato cônico. Só que ela não é um cone por completo. Ela é um tronco de cone, não é isso? É um tronco de um cone. Então vamos tentar construir a partir de forma técnica, né? Entendendo a construção, uma tampa dessa de pomada. Então vamos lá. Trabalhando com 2 pontos de fuga, eu vou fazer esse primeiro abaixo do nível do olhar, certo? Abaixo do nível do olhar, tentar trazer para cima o mais alto possível minha do nível do olhar. Deixar ela bem no alto aqui. E quero que o ponto de fuga fique, um ponto de fuga da esquerda fora do papel e o ponto de fuga da direita também fora do papel. Com isso vai me dar mais espaço para trabalhar aqui dentro. Quanto mais fechado esses pontos ficarem, mais distorção vai haver na peça. Quanto mais distante eu deixar, melhor para representar, para deixar mais confortável o desenho, né? Então, quero trabalhar com 2 pontos de fuga. O primeiro passo é fazer... vou fazer para o lado de cá. O primeiro passo é fazer a aresta, né, as arestas. Vou construir abaixo do nível do olhar 2 pontos de fuga. Então, começo com a aresta, que está mais próxima de mim. Vou determinar que essa altura daqui eu vou ligar para os 2 pontos de fuga, né? Ponto de fuga da direita, né? Imaginar ela indo aqui para a direita. Essa altura, né? Ponto de fuga da esquerda. Imaginar que ele também está mais distante. Vou prolongar, vou trabalhar essa peça como se estivesse vindo para frente. Então, na verdade, essa primeira aresta não foi a mais próxima de mim. Foi uma que está um pouco mais distante. Tá? Não tem problema nenhum. O pensamento funciona sempre igual. É só construir as 4 arestas verticais e com isso eu terei toda a estrutura da forma cúbica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar este ponto aqui, tentar imaginar essa distância vindo aqui para frente, né? Então, tem que ser menor, né? Menor um pouco. Então, eu vou imaginar que aqui seja uma distância considerável para essa altura. E trabalho uma nova altura, aqui, uma nova aresta. Essa seria a aresta mais próxima de mim, certo? A aresta vertical mais próxima de mim. Vou determinar que essa altura deve ir em direção ao ponto de fuga, mais uma vez. Com isso, eu já começo a ter uma visão melhor do que será essa estrutura cúbica aqui. Já tem uma face, essa face daqui, essa lateral. Determino agora uma distância para esse lado, né? Eu quero que seja ok. Até que assim tá bom. Já com a forma cúbica, essa distância já está ótima. Faço uma linha paralela à linha vertical, mais uma vez. Só estou distorcendo para 2 lados. São 2 pontos de fuga, né? Só dos lados, perspectiva oblíqua. Já falei em alguma aula lá atrás. E ligo os 2 pontos aqui, ó, esse vértice com esse daqui. Já determinei a outra face. Vou pegar essa altura e colocar ela indo em direção ao ponto de fuga do lado esquerdo, que é o que falta. E quando essas linhas se encontrarem, né, as linhas auxiliares desse lado aqui, dessa aresta vertical direita indo para o lado esquerdo e dessa aresta vertical esquerda indo para o lado direito, quando elas se encontram, elas me determinam mais 2 pontos e esses pontos serão o final da construção desta forma cúbica aqui. Então já tenho um cubo aqui e dentro dessa estrutura cúbica eu quero imaginar a construção do cone. Aqui é preenchido, que eu consigo visualizar. Abaixo do nível do olhar, eu consigo visualizar toda essa face daqui.
Tá, então eu quero representar aqui a forma cônica. Quero que ela fique, ó. Eu quero representar essa pomada, ela deitada aqui, ó, a tampa para frente, ela deitada aqui para trás. Então o que eu faço? Eu tenho que fazer aqui atrás, eu quero fazer uma elipse aqui e uma elipse aqui. Já pensando nisso, eu vou prolongar. Esse é o pensamento, né? É o pensamento de construção. Vamos entender o que acontece na construção. Claro que com o tempo não vamos precisar fazer isso. Quero chegar um momento que eu vou desenhar aqui com vocês e que eu não preciso construir tudo isso daqui. A gente faz isso aqui agora porque queremos o quê? Queremos ter uma noção do entendimento correto de construção. Entender realmente como construir, para depois a gente ter a facilidade de fazer sem precisar todo esse passo a passo. Mas o entendimento já está internalizado, né? Então vou dar uma distância. Quero dar uma distância. Acho que até esse ponto aqui é o suficiente. Tá bom. Fazer outra linha aqui em paralela à linha vertical. E quero construir outro quadrado aqui, ó. Que vai ser o quadrado, em direção ao ponto de fuga, que vai ser o quadrado que vai me determinar o vértice superior. O vértice onde eu vou construir fazer a representação do cone, né? Aqui vai ser só uma seção. Aqui vai ser um corte que eu vou fazer. Né? Para ser a tampa da pomada. São dois cortes que ela tem, né? Circulares. Então vamos lá. Já que eu quero ela deitada, a tampa vai estar caída aqui no chão. Então aqui vai estar a parte de trás, aqui vai estar a parte da frente, né? Eu vou representar o cone aqui, depois eu faço a seção e termino fazendo o resto da pomada. É uma bisnaga de pomada qualquer, né? Então, qual o passo? Como representar esses círculos de maneira técnica? Eu vou imaginar. E técnica ao mesmo tempo artística, né? Porque não vamos trabalhar com material técnico. Quer dizer, podemos trabalhar, mas não há necessidade de medidas exatas. Primeiro passo, ligar os vértices e achar o centro. Esse centro coincidiu com essa linha auxiliar aqui minha, ó, mas nem sempre deveria coincidir. Vou imaginar esse ponto indo em direção ao ponto de fuga e prolongo. E com isso eu vou ter uma divisão aqui nessa aresta, aqui também no meio dessa aresta. A partir desse centro aqui, faço uma paralela também à linha vertical. Essa seria a paralela às linhas horizontais, né, que estão indo em direção ao ponto de fuga. Paralela à linha vertical, ela vai ter uma divisão aqui e aqui. E agora com esses 4 pontos eu já começo a ter uma noção do que seria a minha elipse aqui. Ela não é um círculo exato, é uma elipse. É um círculo em perspectiva. Então o que eu faço? Eu vou deter aquele macete, né? Vamos dividir em 3 partes. Qualquer metade de diagonal dessa, imaginar, né? Dividir em 3 partes, colocar um pouquinho para fora. E com isso aqui, ó, com esse macete, eu tenho a distância correta para representar esta curva neste quadrante. Vou projetar isso aqui embaixo, com a paralela à linha vertical. Paralela à linha vertical, trouxe ele aqui para baixo. E agora, ligando ao ponto de fuga da esquerda, eu vou projetar essa distância, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, em cima e embaixo, dessas outras 2 metades de linhas diagonais. Com isso, eu já tenho 8 pontos, né? Seriam os 2 primeiros verticais, horizontais, e depois esses aqui que estão nas horizontais. Eu já tenho condições, ó, de fazer o que seria a minha elipse dentro desse espaço. Perceba que é uma curva, sempre é uma curva quando eu vou ligar os pontos, e perceba que há um movimento para essa elipse, né? Ela não é um formato circular exato. Perceba que ela tem um alongamento. Então aqui seria o início da minha tampa do cone. Aí como é que eu faço agora? Bom, preciso representar o cone e depois a seção. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Eu transportei a medida dele um pouco mais para frente, para que aqui eu represente o centro do quadrado. Fiz um ponto. Vou ligar as extremidades, lembra da extremidade, ó? Extremidade para esse ponto aqui. Sempre o extremo máximo, onde ele chega aqui. Do outro lado a mesma coisa. Olha aí. E com isso eu já sei que essa parte aqui de trás toda, ó, eu não consigo visualizar. Ela está pontilhada, eu não consigo visualizar. E agora eu quero fazer aqui uma seção. Como é que eu faço uma seção aqui? Não tem problema nenhum, ó. Eu vou achar o centro desse quadrado. É até um outro método de construir, porque algum exercício passado, eu acho que há 2 exercícios atrás, eu fiz o que? Eu peguei esse centro, trouxe ele para aqui. E eu vou fazer isso também agora, só que aqui eu vou ter uma facilidade, né? Eu já tenho o quadrado aqui posicionado. Vou fazer a paralela à linha vertical passando por ele, ó.
paralela vertical passando por ele. E por consequência eu estou dividindo esse cone também aqui com esse eixo ao meio. Vou fazer uma paralela às linhas horizontais, ou seja, vai em direção ao ponto de fuga, prolongo. E com isso eu tenho outro eixo dividindo aqui já esse cone. E quando eu trago esse ponto daqui, que é o ponto médio, esse ponto médio aqui, que é o que me determina isso aqui, quando eu trago ele ao vértice, eu já sei aonde esse ponto toca, ó, onde ele toca no cone. É onde eu estou projetando esse ponto aqui embaixo. Né? Na verdade, esse quadrado aqui, eu não posso utilizar ele, porque a elipse ficaria fora do cone. Eu estou encurtando esse quadrado agora. É como se esse quadrado ó, tivesse vindo para esse ponto. Quando eu ligar o ponto de fuga aqui, prolongar, eu já estou representando. Ó, essa aresta já está aqui tocando nessa parte de cima do cone. Quando eu pego esse ponto aqui de baixo, desse eixo, trago ele ao vértice. Aqui. E ele toca neste eixo daqui, está do outro lado. Aqui já está do outro lado. Viu? Aqui é o lado escondido. Eu ligo ao ponto de fuga e prolongo. E com isso eu já tenho também, olha aí, outra aresta, essa aresta inferior. E como achar as outras, a mesma coisa. Ó, esse ponto daqui, quando eu ligo ele ao vértice, ó, e ele toca aqui nesse meu eixo, olha aí, eu já tenho mais um ponto. Esse ponto está dentro da estrutura do cone. Olha o cone aqui, ó. Vou escurecer um pouquinho mais a desenho do cone, para a gente visualizar melhor. Então eu tenho esse ponto, esse, falta outro aqui atrás, ó, que seria o oposto desse daqui de trás. Ó. Imagino ele vindo para o vértice, pontilhado, né, porque ele está lá atrás. Esse aqui de baixo também é pontilhado, escondido. Esse aqui de trás. Pronto, tem onde ele toca aqui atrás, nesse ponto aqui, ó, quer dizer, ele aqui na frente, ele, e lá atrás aqui, ó. Nessa linha daqui, tá tocando nesse eixo daqui, pronto. Juntando esses pontos aqui, aí sim, aí eu vou fazer o que? A partir desse ponto, faço uma linha vertical, até tocar aqui em cima, ó, nessa linha, que é o novo quadrado, a mesma coisa aqui, faço uma paralela linha vertical, ele vai tocar aqui em cima e aqui embaixo. Percebam, ó, é como se eu pegasse esse quadrado aqui de fora, que é o mesmo que esse aqui, está na mesma medida, e encurtasse ele para dentro deste espaço do que é o meu cone aqui. Olha aí, fechei aqui, ó. Então, dentro deste quadrado, eu já tenho 4 pontos. Vou pegar uma linha diagonal, vou imaginar aqui agora, a diagonal, dividindo ele aqui ao centro, divido em 3 partes, coloco para fora um pouquinho, faço uma paralela à linha vertical, vou achar ele aqui embaixo, ligo para o ponto de fuga, porque o processo é o mesmo, ponto de fuga, aqui também ponto de fuga, prolongo, ele vai tocar aqui. Então ele vai ter que fazer isso aqui, ó, é a curva dele aqui, ele vai tocar aqui, olha aí, vai vir aqui embaixo, desce aqui, volta aqui na frente, vem aqui, passa por esse ponto e aqui na frente, é isso aqui, ó. Esse seria o formato do final da tampa. Se bem que ficou bem fechado, né? Por quê? Porque eu trabalhei o cone muito próximo dessa distância do cone. Quer dizer, apesar de alongar ele, eu acredito que seria um pouco mais. Essa tampa não seria tão estreita no final. Mas não tem problema, é só um exercício. Aqui é uma maneira de exercitar a construção e o entendimento aplicado a algum objeto. Então aqui eu vou fechar, porque na verdade eu vejo essa tampa. Deixa eu dar uma apagada aqui em tudo agora. Só para ficar mais fácil esse entendimento aqui do que é a tampa, né? Essa é a tampa. Tirei essa construção para ficar mais limpo o desenho aqui. Olha aí. E aí, tá, eu imagino também, já que eu tenho esse vértice aqui, ó, a tampa às vezes ela tem uns sulcos. Ela tem umas né, que é para poder ficar fácil o tato com o dedo e a aderência para você não escorregar, né? Ela tem uns sulquinhos assim, ó, umas reentrâncias, não é isso? Aí é fácil, só ligar tudo pro ponto de fuga, imaginar, ó, sempre as linhas indo para o ponto de fuga, ó, prolongando, olha aí. Pronto, e aí eu só teria que fazer o acabamento, né?
É isso daqui. É como se ele viesse aqui e entrasse um pedacinho. Vem aqui e entra um pedacinho. Né? Aí um pouco de volume, luz e sombra, eu conseguiria representar essas reentrâncias. Né? Mas é uma tampa de uma bisnaga de pomada qualquer. Ah, sim, sempre essas tampas tem. Ela tem no meio aqui, ela tem um cone aqui inteiro aqui dentro, que é para você furar aquela. Como é? A base mesmo, né? O final, a boca de onde sai a pomada. Né? Ela tem aquela parte aqui de metal, né? E aí ela é fechada com alumínio. E aí aqui tem sempre, ó, eu vou imaginar só o centro desse quadrado, né? Provavelmente não vem até a ponta, nessa tampa não vem até a ponta, um pouquinho mais para dentro, deixar só um pouquinho mais para dentro. E vou imaginar isso em direção, ó, à extremidade, vindo aqui a extremidade, tanto de um lado quanto do outro. Vou abrir um cone aqui. Seria isso aqui. É um cone aqui dentro. E aí pronto, aí eu vou usar a noção artística aqui do que seria a parte de fora da. Tem umas bisnagas que a parte de fora também é circular, algumas são mais retinhas, né? Nós vamos imaginar que essa aqui seja, pronto, uma bisnaga de creme dental. Imaginar, né? Aqui ela vai ficar um pouco mais larga aqui, um pouco mais estreita do outro lado. Ela pode até ser também, esse círculo já é em formato cônico. Ele não é todo, tipo assim, ele não é alinhado à tampa, ele é um pouco cônico, ele é um pouco mais para baixo. Ela desce um pouquinho, vem essa parte, né? Eu posso imaginar assim também. Tem aqui, ó. E eu pego essa extremidade, ligo o ponto de fuga, imagina indo pro ponto de fuga, ó, também ponto de fuga. E aí pronto, e aí eu tenho, posso amassar, né? Uma bisnaga de creme dental. Vou colocar aqui a marca. Colgate, sei lá. Tá? Olha aí. Pronto. É isso, então eu consegui entender. Se eu consigo entender, eu consigo representar. Vou trabalhar uma sombra aqui, ó, suave, imaginando que aqui de dentro não recebe tanta luz. Eu vou chegar nesse ponto, a gente vai trabalhar com isso, com ausência e incidência de luz no objeto. Mas agora, por enquanto, é só a construção mesmo. Vou dar uma sombra qualquer aqui, só para deixar um pouco de volumetria, né? Só para não dizer que não sombrei nada, tá? Vamos deixar lá. Pronto. E aqui embaixo um pouquinho também de sombra, provavelmente alguma luzinha de cima. Isso aqui eu não vejo, né? Essa estrutura aqui. Vou apagar um pouquinho. Pronto, e aqui tem uma área mais escura, sem receber luz. Toda a área aqui tem ausência de luz, para ficar um pouco mais escura, né? Mas vamos chegar nessas aulas, hein? Não chegamos. Aqui é só para não ficar só na linha o desenho. Vai chegar isso aí. A representação. Aqui seria a sombra. Vou explicar isso também. Por que eu não chamo isso aqui de sombra? Eu vou explicar. Por que eu chamo isso aqui de ausência de luz no objeto? Chamam normalmente de sombra própria, né? Mas na lógica não é sombra, pois sombra é o espaço negativo que um objeto acaba representando por impedir a passagem de luz. Para mim isso é sombra. Mas não tem problema chamar de sombra própria. Eu não chamo, eu chamo de ausência de luz. Você está determinando o volume da figura com a luz e a ausência dela. Incidência de luz e ausência. Pronto, seria isso aí. Beleza, galera?
Quem gostou desse exercício, curte, comenta e compartilha. E até próximo. Valeu!